Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje falaremos sobre o gênero textual editorial, que se encontra no livro 3, páginas 61 a 65. Então, pegue-o e acompanhe comigo. O gênero editorial, ele se encontra dentro dos gêneros, dos textos jornalísticos. Ele é o gênero textual ao qual o editor, que é quem escreve esse tipo de texto, ele vai abordar a sua opinião a respeito de um determinado tema. Mas, geralmente, eles não assinam o próprio nome, eles assinam pelo jornal. Tá? Então, a linguagem tem que ser formal, norma padrão da língua portuguesa, porque se trata de um texto jornalístico, de um texto de caráter objetivo, ao qual vai informar ao leitor sobre um determinado assunto. Então, não pode ter linguagem coloquial. Tá? Imparcial, então os verbos têm que estar em terceira pessoa. Geralmente os verbos podem estar no tempo presente ou no passado. Tá? Então, vocês vão entender melhor a estrutura do gênero, analisando um trecho de um editorial de revista relacionado ao uso de videogame e jogos na adolescência. Então, o título, ele diz o seguinte: Videogames e jogos, perigos na adolescência. O editorial, ele geralmente apresenta um título, assim como um artigo de opinião também, ou uma notícia, ele também traz um título, tá? E o título tem que ser chamativo. A introdução vai expor o tema, as ideias principais do que vai ser abordado dentro do texto. Então, ele está dizendo o seguinte: a interação entre adolescentes e as novas tecnologias de informação e comunicação através da internet e jogos online e offline atualmente representa um novo desafio para pais e profissionais de saúde e de educação. Smartphones, notebooks, computadores e tantos novos equipamentos e aplicativos fazem parte da rotina dos adolescentes. Então, aí ele vai trazer os principais tópicos que vão ser abordados ao longo do texto, ao longo do editorial. Então, estas novidades são atraentes como entretenimento e informações, mas trazem também situações de risco envoltas nos comportamentos e relacionamentos adolescentes, tanto com as famílias e amigos, como nas escolas. E aí temos agora o desenvolvimento. Nessa parte do texto vai apresentar a opinião do autor, geralmente tanto no artigo de opinião quanto no editorial ou no dissertativo argumentativo. A parte do desenvolvimento é onde vai ser bem trabalhada a opinião do autor a respeito do assunto. Tá? Os elementos que vão fundamentar a crítica dele. Aí é a parte mais importante. Ele é onde pode ser apresentado dados estatísticos, opiniões, citações, exemplificações, para todos esses tópicos para fundamentar a opinião que está sendo defendida no texto. Como eu disse, a linguagem é clara, tem que ser objetiva, norma culta, ou seja, a norma padrão da língua portuguesa, mas também sem exagerar, sem deixar também tão rebuscada. Em virtude da atualidade do tema, as formas verbais estão no tempo presente, tá? Mas pode acontecer de vir também verbos no passado. Então, os dados obtidos na pesquisa TIC Kids Online Brasil, de 2016, realizada pelo CETIC-CGI, demonstram que 24,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade, de todas as classes sociais, são usuários de internet. O que corresponde, tá vendo? Ele trouxe esses dados estatísticos, porém de uma fonte confiável. Ele não retirou os dados da imaginação dele ou inventou. Ele pesquisou antes de produzir esse texto.
e os dados estão precisos, tá? Então, ele trouxe de uma fonte, né, confiável. Então, corresponde a 82% dessa população no Brasil. Desses, 40% jogam videogames online conectados com outros jogadores e 47% jogam online não conectados. De repente, adolescentes assumem novas identidades digitais e se tornam gamers, avatares, streamers, youtubers e querem as recompensas de serem celebridades, com muitos likes no Facebook, sentir-se aceito ou popular. Ou rejeitado e isolado, se torna uma rotina que perpassa a curiosidade. Na verdade, aí seria o rejeitado e isolado se torna uma rotina que perpassa a curiosidade e distração e vai sendo incorporada aos hábitos durante os dias, noites e finais de semana até a dependência digital. Cabe, aí vem agora a conclusão, que é os elementos que que ele refletiu acerca do tema, levando ao leitor a se interessar pela leitura dessa revista ou desse jornal. Então, cabe aos profissionais de saúde ficarem alertas, realizarem mais palestras nas escolas, incluírem atividades de prevenção nas rotinas de atendimento e durante as intervenções comunitárias. Saberem que as tecnologias digitais precisam ser construídas como pontes sociais proativas para novos conhecimentos e nunca como abismos mortais da exploração do sofrimento humano. Geralmente, nesses tipos de texto, como editorial, artigo de opinião, a conclusão ela pode vir com uma intervenção. Então, ele trouxe uma solução para a problemática que foi abordada ao longo do tema. Os profissionais de saúde ficarem alertas, ter mais orientações nas escolas, ok? Então, o trabalho intersetorial de proteção social dos adolescentes e as novas políticas públicas, incluindo o Marco Civil da Internet, artigo 29. São algumas iniciativas que a revista Adolescência e Saúde atualmente apoia. Evelyn Aista, editora científica. No editorial, pode acontecer de haver assinatura. Geralmente, como eu disse, não há. Mas é comum em revistas, principalmente jornais, nem tanto, aparecer a assinatura de quem escreveu o texto. Entretanto, ela foi imparcial na opinião dela. Ela não trouxe algo pessoal, ela não trouxe a opinião dela. Ela trouxe a opinião do jornal como um todo. Pode ser que a editora, ela não era nem a favor desse tipo de intervenção, desse tipo de abordagem que foi desenvolvida ao longo do tema. Porém, ela agiu de forma imparcial, porque ela está falando pelo jornal e não por ela. Então, tem algumas questões para serem preenchidas, resolvidas. A primeira diz o seguinte: após analisar a estrutura do editorial, podemos afirmar que este apresenta um discurso muito próximo ao da notícia, pois há destaque para os elementos narrativos. O assunto de modo vago e indireto para não antecipar elementos que estão no corpo da revista. Ou terceiro, uma estrutura comum aos textos dissertativos que expõe opiniões e reflexões. Segundo, aí vocês vão marcar a alternativa correta. A autora do editorial é Evelyn Einstein, editora científica da revista Adolescência e Saúde. Você acredita que, em seu texto, as opiniões que ela defende são exclusivamente pessoais ou representam a posição do veículo de comunicação em relação ao assunto tratado? Explique. Então, vocês acham que ela agiu de maneira muito pessoal ou ela tratou o texto, relacionado, o texto em si, expressando a opinião do jornal como um todo? O terceiro, sublinhe no editorial lido
o trecho em que podemos encontrar a tese defendida pela autora. O quarto, retome o editorial de jornal que você leu na página 59 e compare a sua tese com a do editorial de revista que você acabou de ler. Podemos dizer que há sempre que há semelhança entre as teses, sim ou não? Então, na página 59 tem um editorial, que aí vai ser trabalhado com a professora Jéssica. Mas aí vocês podem retomar a página e comparar com o que foi lido. E aí pode-se dizer que há semelhança entre as teses defendidas pelos autores, né? Dos dois editoriais, sim ou não? E aí o porquê, a justificativa. Então agora vocês vão esquematizar e produzir um editorial. Então, vocês e seus colegas em grupos, não precisa ser em grupo, mas se vocês quiserem fazer em duplas, mesmo de casa, podem fazer, tá? Trocando figurinhas pelas redes sociais, enfim. Então, vocês antes vão fazer uma pesquisa em diversos veículos de comunicação, jornais, revistas, blogs e etc. Textos informativos, notícias ou artigos de opinião sobre um tema. Pode ser qualquer tema, ou esporte, ou saúde, ou ciência, de que vocês gostem, tá? Então, vocês vão escolher o tema, não tem um tema fixo, o tema está livre, tá? Para que vocês possam escolher, desde que seja uma notícia, uma reportagem, alguma coisa relacionada a ele. Depois que vocês escolherem o tema e os textos que vão servir como base para a pesquisa de vocês, pela dupla, enfim, vocês vão seguir esses passos, tá? Então, primeiro, leia com bastante atenção cada texto que vocês vão selecionar. Então, como eu sempre enfatizo, a leitura é de suma importância. Então, prestem atenção em cada texto, selecione-o grifando as ideias principais de cada um que vocês gostariam de estar abordando no texto de vocês. Redigam frases curtas ou palavras que transmitam cada uma das ideias que foram grifadas, tá? Utilizem símbolos, setas, colchetes, retângulos para montar uma representação gráfica com essas pesquisas principais, mostrando as relações entre elas, tá? Então, vocês vão montar, isso é chamado de storyboard, né? São esquemas, pequenos esquemas, com as principais ideias e tópicos que vocês tiraram de cada texto, né? Então, essa representação gráfica de ideias é chamada de esquema. Existem vários tipos de esquema que podem ser utilizados. Então, vocês podem fazer um esquema como esse, ó, de coluninhas aqui, né? De retângulos, vocês podem fazer com círculos, enfim, da maneira que vocês acharem que seja viável. Tem um aqui, ó, é um aplicativo que auxilia na criação de esquema. Tem o MadMeister, se vocês quiserem fazer, né, um esquema no computador. Se não, podem fazer de forma manual, tá? Pelo PowerPoint dá para fazer também. Esse tipo de recurso é muito utilizado na organização dos itens, de uma apresentação de um seminário, de um debate, de uma palestra, para os estudos escolares e também para um texto a ser redigido. Como que vocês, né, o grupo vão fazer? Vocês vão redigir depois o editorial, utilizando o esquema, todas as informações. Lembrando que o esquema do editorial é esse aqui, tá? Introdução, contextualizar, apresentar o tema. No desenvolvimento, vocês vão trazer os argumentos para fundamentar a análise do tema. E a conclusão vai fechar a argumentação, tá? Após a escrita, vocês vão revisar o texto. O editorial deve ser publicado logo após a atividade. Essa parte de expressão oral eu vou deixar para a aula que vem, tá? Porque essa parte de expressão oral, vocês vão
vai fazer um debate em cima dela, tá? Eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Quando tivermos um encontro ao vivo, podemos organizar esse debate, ok? Então é isso, pessoal. Por enquanto, então, vocês só vão fazer a proposta de produção do editorial. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. Lembrando que estou online todas as quintas e sextas. Exclusivamente estou com vocês amanhã, tá? Por motivo de força maior. Mas meus horários são quintas e sextas, das 15 às 17h30, tá? A palavra-chave é editorial. Beijo, meus amores, e até a próxima aula.